Qual a diferença entre assistência judiciária e justiça gratuita? Veja a explicação dada pelo presidente da OAB local, Dr. Carlos Marcílio. Existe realmente uma diferença entre assistência judiciária e justiça gratuita. A justiça gratuita existe desde 1950, com a edição da Lei 1060, que é o benefício que o cidadão tem de pleitear, o seu clamor à justiça na isenção de custas, na isenção de emolumentos. E, do outro lado, a assistência judiciária gratuita já é diferente. Ela envolve a concessão de um defensor para que ela possa não ter os custos de honorário do defensor e, consequentemente, os benefícios da justiça gratuita. A título de exemplo, o cidadão vai na OAB e é nomeado um advogado para que ele possa movimentar o seu processo, para que ele ajuizar a sua ação. Então, esse convênio mantido entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a seccional da OAB de São Paulo é assistência judiciária. Tá certo? Para não pagar ao advogado, a pessoa que não tem condições. Não paga o advogado e também tem isenção de custas. Tá certo? Porém, a justiça gratuita, como eu disse para você, já é diferente. Tá? Existem alguns requisitos para ser analisado tanto por lado da OAB quanto por lado do judiciário. Pode ser que uma empresa, pode ser que uma pessoa que muitas vezes ela tem exteriorizado condições financeiras, mas muitas vezes, ajuizar uma ação, conforme a ação que você está pleiteando perante o judiciário, você tem que dispensar um numerário de dinheiro no ajuizamento. Por essas razões, eles têm pedido o benefício da justiça gratuita. E os juízes, então, apresentam um rol de informações que deve ser prestada para o judiciário para ser concedido ou não. A justiça gratuita, esse deferimento de justiça gratuita, fica aí ao análise do juiz no ajuizamento da ação. Pode ser pedido a qualquer momento, tanto na fase recursal quanto na fase da inicial. Porque muitas vezes o que acontece? Eu posso até ter o numerário para ajuizar a ação, acontece isso muito, eu vou lá e ajuizo a ação. De repente eu perco o processo, eu perco a ação, e eu preciso recolher. Existem as custas do recurso. E aí, então o cidadão vem e naquele momento ele pede o benefício da justiça gratuita. Tudo sob a análise do juiz que vai analisar ou não. E cabe também a parte contrária naquele processo, se caso a pessoa exterioriza lá bens e aquela coisa toda, cabe a parte contrária impugnar. Falou, não, ele não tem, ele tem condições de recolher as custas. Essa é a diferença. E o defensor, que muitas vezes no estado de Minas Gerais eles falam defensor, e aqui o advogado da assistência, o advogado da OAB, tá certo? Eles são pagos pelo Estado, tá certo? Então você vai lá, apresenta lá os documentos necessários, CPF, RG, comprovante de endereço, se você tem bens, aqueles requisitos todos. Isso aí é lançado no sistema eletrônico da Defensoria e ela defere para você o advogado ou não, tá certo? Nada impede também que seja impugnado e também passa pelo crivo do magistrado, do juiz. Tá certo? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Que os honorários do advogado, tá certo? Ele vai ser pago pelo governo do estado de São Paulo através do convênio.